Abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 18. Aos Efésios 5, 18. O apóstolo Paulo nos diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Curve sua cabeça. Eterno Deus, Pai da nossa vida, Santo de Israel, é a tua presença, Senhor, é a tua voz, a voz que me conhece, a voz que me conhece individualmente. Talvez ninguém aqui me conheça, talvez ninguém realmente saiba quem somos, mas o Senhor sabe, e a tua voz tem endereço. Fala conosco, Senhor, que a esperança volte a brotar no decorrer desta palavra, que a vida venha produzir vida na minha vida, que o teu Espírito Santo me acorde, me tire das margens, me leve para o centro da tua vontade. Deus, que seja uma palavra de despertamento, para que todos nós possamos começar esta semana do jeito que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém. A gente pode escolher como vive. Reclamamos e algumas vezes até falamos assim, que algumas coisas aconteceram fora da nossa vontade, mas a gente não pode esquecer que a maioria das coisas que acontecem com a gente é fruto das nossas escolhas. Por mais que a gente se vitimize e a gente fique dizendo: ai meu Deus, eu não queria e aconteceu, pode ser que numa situação muito mínima, remota, alguns acontecimentos venham mesmo sem a nossa vontade, mas a verdade é que a grande maioria do lugar onde a gente está, do que a gente está vivendo, da qualidade da vida que temos, é fruto sim daquilo que a gente escolhe. Alguns nunca vão assumir isso, mas é a verdade. E eu acredito que o que Paulo está dizendo é o segredo de uma vida bem-sucedida. A gente vem à igreja, ouve um sermão, de repente Deus fala com a gente, o coração incendeia, a alma pega fogo, e o pastor diz: quantos aqui desejam entregar sua vida a Cristo? E aí, de uma forma muito especial, porque alguns até são tímidos, e a timidez fica de lado, o passado, o medo da exposição, e a pessoa vai e levanta a mão, e vem à frente e confessa Jesus. É algo muito poderoso, apaixonante. E logo depois aquela pessoa entende que tem que dar mais passos de fé, e ela decide passar pelo batismo, e depois que ela passa pelo batismo, ela logo entra nos trilhos da igreja, vai fazer os cursos da igreja, os cursos de cultura, junto com os cursos vai fazendo amizades, e daqui a pouco ela faz parte da instituição, faz parte da estrutura, e o mais importante, a Bíblia diz que todo aquele que realmente confessa Jesus Cristo como Salvador, todo aquele que passa pelas águas do batismo, é selado com o Espírito Santo, e torna-se realmente templo do Espírito Santo. Sim, nós somos templos. Essa jornada nos torna templos, essa jornada nos torna pessoas especialíssimas. Mas o que Paulo está falando é que o fato de ser templo é diferente de ser templo cheio. Não é uma questão de falar em línguas, não é uma questão de vir semanalmente à igreja. O Senhor espera realmente que nós nos revestirmos de poder, um poder que transcende a lógica, um poder que me faz ser uma pessoa descolada desse mundo, tanto na forma de pensar, como na forma de reagir, um poder que desperte uma versão que até então eu não conhecia, que muda o meu temperamento, que muda a minha força, a minha capacidade de suportar, ao ponto de me tornar semelhante a Cristo, no modo de pensar, sentir, agir, fazer. Esse poder que não é apenas uma sensação de estar numa comunidade e o barulho do som, o grito do pastor, aquilo ali me ajuda emocionalmente e espiritualmente também liberar gritos, mas é gritar quando tudo está dando errado lá no meu e no meu trabalho, mas é não fazer de um momento o meu escape de fé, mas ter uma vida de ousadia, onde eu sei onde está o meu espinafre, eu sei onde está a minha cabine,
que igual o Super-Homem a gente coloca a cueca por cima da calça. O Super-Homem tinha uma cabine, não tinha? Deixa eu explicar, porque quem os mais novos não sabem, o que o pastor está falando de cueca na palavra? O Popeye, que come o espinafre. Quem nunca assistiu Popeye aqui? O jovem nunca assistiu Popeye. Quem é da década de 2000 não sabe o que é Popeye. A verdade é que isso é um exercício constante. Por quê? Porque tem promessa. Joel capítulo 2, versículo 28, há uma promessa. A Bíblia diz: e depois derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E depois, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Há uma promessa, e essa promessa contraria tudo. Por quê? Porque onde já se viu velho ter sonho? Sonho, na maioria das vezes, é coisa de gente nova. Sonhos é coisa de gente que está na flor da idade. Um velho, o sonho dele é não ficar doente. O sonho dele é a coluna não doer tanto. O sonho dele é dormir em paz. Mas não, a Bíblia diz que há um poder que vai fazer os velhinhos sonhar. Meu Deus do céu, e o que é o sonho? O sonho é futuro. Sonho é fechar o olho e dizer: eu estou cacareco aqui, mas eu estou sonhando, tem coisa maravilhosa para vir, eu ainda tenho que fazer. A Bíblia diz que os jovens terão visões. O que é visão? Visão não é vista, vista é o que está aqui na minha frente. Visão é aquilo que eu vejo com os olhos fechados. Eu fecho o olho e vejo avivamento, poder, crescimento. E andar por visão é simplesmente ser imparável. Dinheiro não me para, cara feia não me para, situação não me para, porta fechada não me para, nãos não me param. Por quê? Porque eu tenho uma visão, e a visão é muito maior do que recurso, pessoas. E é uma promessa: derramarei o meu espírito sobre todos os povos. E aí vem Ezequiel no capítulo 36, versículo 26 e 27, que diz: darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e obedecer fielmente às minhas leis. Sim, é uma unção que muda tudo. Muda hábitos, muda comportamentos, muda jeito de falar. As pessoas vão olhar e dizer: você está diferente, você não é mais o mesmo, você não tinha essa estrutura. Eu conheço você, jogamos bola junto muito tempo, estudamos juntos, você não é o mesmo. Alguns vão dizer que você está enjoado, alguns vão dizer que você está exibido, mas não tem problema. A verdade é que eu não sou mais o mesmo. Porém, existe uma diferença entre ser templo e ser templo cheio. Existe uma diferença entre ser um cristão e ser um cristão cheio. É por isso que Paulo fala: não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu posso ser templo, batizado, renovado, falar em línguas, e ser um templo vazio. João 3,5 diz: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. Só da água e do Espírito. O batismo com a água é fundamental, mas o poder do Espírito em nós é vital, porque o batismo é uma confissão pública de que eu sou propriedade de Jesus, mas o Espírito constantemente em mim produz vida. Em Tito capítulo 3 versículo 5, Paulo vai dizer: não por causa de atos de justiça por nós praticados, não é por boa vontade, não é porque eu sou um bom voluntário, ai que orgulho de mim, não, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito. Tudo é o Espírito, tudo. Em outras palavras, é o Espírito que inspira, é o Espírito que trata a nossa cabeça, é o Espírito que na hora da luta, da batalha, coloca ideias
inteligentes na minha cabeça. É o Espírito que consola um pai, uma mãe, um filho que perdeu um ente querido muito especial. Entretanto, existe uma diferença entre ser habitação do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, entre ser crente e ser um crente cheio, entre ser templo e ser um templo cheio. Sim, depois da conversão a gente é templo. Depois que eu tomo banho nas águas do batismo, eu sou um templo. Depois de que eu aceito a Jesus, eu sou um templo. Depois que eu venho para a igreja e creio na Bíblia, eu sou um templo. E aí muitos param nisso, muitos se estacionam aí e falam: glória a Deus, eu sou um templo. Mas templo vazio não adianta. Templo vazio só serve para gerar mosca, teia de aranha, só serve para gerar o que não presta. Nós só conseguiremos testemunhar com autoridade a transformação do Evangelho, nós só conseguiremos ser adversários páreos para a obra das trevas, nós só conseguiremos dar conta de tudo que vem contra nós, não quando somos apenas um templo, mas quando temos uma rotina, uma escolha diária de dizer: eu sou um templo, mas sou um templo cheio. Cheio do que? Raiva, ódio? Não, do Espírito Santo. É nossa obrigação, meu irmão. E eu me pergunto a partir de mim aqui, quantos de nós nos orgulhamos dos nossas escolhas que nos tornaram templos? Somos templos maravilhosos, há uma bela coluna, há um belo forro, há uma bela estrutura. Olha para nós e fala: olha quanto tempo eu congrego, olha quanto tempo eu vou à igreja, olha meus dons, olha meus talentos, olha meu sacrifício, eu não falto na escala. E a grande questão é: o diabo não respeita templo, o diabo respeita templo cheio do Espírito Santo. Não basta ter parede, não basta ter forro, não basta ter púlpito, não basta ter luz, não basta ter som, não basta ter volume, não basta ter cadeira. Tem que ter aquele que é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma sensação, ele não é um arrepio na nuca, ele não é um vento só, ele é o próprio Deus em nós, em nome do Espírito Santo de Deus. Hoje todos aqueles que são, parabéns para você porque você é, mas não basta ser, tem que ser tomado da glória, tem que ser cheio, cheio para olhar para macumba e não ter medo, cheio para acordar numa segunda-feira e a carne gritar: que semana desgraçada que vai ser essa, que semana de mesmice. E o meu espírito vai despontar e dizer: cala a boca, carne, cala a boca, porque é semana de novidade, é semana de avivamento, é semana de poder de Deus. Quando a minha carne falar: desista, 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 peque, meu espírito vai dizer: cala a boca, porque o melhor está por vir. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Não basta ser templo, tem que ser templo cheio. É o Espírito. É o Espírito que é o combustível, é o Espírito que é o intercessor, é o Espírito que é o consolador, é o Espírito que me faz lidar bem com o dinheiro, é o Espírito que controla os meus impulsos, é o Espírito que me faz frear quando tem um abismo e a carne diz: pula, 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 e o Espírito diz: calma, calma, calma. É o Espírito que segura a minha língua quando eu tenho vontade de falar mal de alguém, fazer fofoca. O Espírito de repente me faz morder a língua, é uma dor terrível, faz morder o céu da boca, faz se dar uma engasgada bem na hora que você vai falar mal de alguém. Você fala: não... eu estou te engasgando porque eu domino você, você é cheio de mim. É o Espírito, é o Espírito que quando você está emocionado e quer comprar uma coisa que não precisa, o cartão de crédito trava, você fala: mas tem limite, mas o cartão não passa. A maquininha do homem faz fumaça lá, mas não passa, porque o Espírito fala: eu que te controlo. Isso aí é seta do diabo, é a tua emoção, amanhã você vai se arrepender. É o Espírito Santo que faz alguns contratos que você está voando lá para assinar, bobinho, todo só vendo um lado da história, não reparou em tudo. Esse contrato vai arrebentar tuas finanças. Essa pessoa com que você está fazendo negócio é caloteiro, e você está todo animadinho lá porque está pensando que vai poder viajar agora, que vai trocar de carro, e o Espírito Santo faz o contrato moiar, faz o contrato dar tudo errado. O homem não vai na reunião, o homem não aparece, você está lá nervoso, pistola da vida, mas de repente você vem à igreja e Deus fala com você como está falando aqui agora, e dizendo: descansa, porque essa porta fechada foi eu, essa porta fechada sou eu tenho mais para você. Sabe o que é isso? É poder
poder do Espírito Santo é não viver mais, mas é andar no colo de Deus, é não escolher mais, mas é deixar Deus escolher. Deus deu glória, Deus tirou glória, Deus levantou glória, Deus derrubou glória. Não é uma questão que eu escolho, é uma questão de que eu quero é viver o que Ele escolhe para mim, e nem sempre o que Ele escolhe para mim é o que eu quero, mas o que Ele quer sempre é o melhor para mim. E a minha carne vai fazer biquinho sim, a minha carne vai bater o pé no chão, mas minha carne vai lamber sabão, porque eu estou cheio do Espírito. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Em nome de Jesus, levanta a tua mão para cá, fala comigo, ressuscita Espírito. Fala mais alto, ressuscita Espírito. Mais alto, ressuscita Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o Espírito. É como um carro sem gasolina, lindo, maravilhoso, tudo no eixo, lavadinho, encerado. Já viu carro em concessionária? Eu me lembro quando eu comprei um golzinho, meu primeiro carro zero, quando eu comprei em 2009. Todo animado para sair. Aí o vendedor falou assim, ó: senhor, a primeira coisa que você vai fazer quando sair daqui, o que é? O senhor vai parar num posto, porque eles deixam exatamente a quantidade de combustível. O povo miserável deixa a quantidade exata, eles calculam a distância da concessionária. Ele fala, tem que ser no primeiro posto, se for no segundo já não chega. Agora você já imaginou você sair com aquele carro bonitão da concessionária e de repente está lá parado na Radial Leste, com um triângulo atrás do carro, pisca-alerta ligado. O que aconteceu? Acabou o combustível. A gente já passou por, já vi gente de carro importado parado porque acabou o combustível. Assim é a vida cristã. Ser templo é ser carro. Ser templo cheio é carro com combustível. Não se gabe das rodas, não se gabe do volante, da cor, da pintura. Orgulhe-se de ter o tanque cheio. Porque carro sem combustível pode ser do ano, pode ser importado, não anda tanto quanto um Fusquinha 60 aí. Perdoe quem tem um Fusquinha, que hoje tem um Fusquinha 60 vale mais que carro importado, né? Escute, ser cheio da habitação de Deus é um problema seu. Porque se você não for cheio, alguma coisa vai ocupar a sua vida. Vazio você não fica. Se você não for cheio, você não vai amadurecer. E se não amadurecer, não vai ter a estatura de Cristo. Se você não for cheio, você não vai entender que você já é vencedor. É mais do que vencedor. E aí você vai se enroscar nas batalhas da vida, tentando deduzir se vai ganhar ou não, quando Deus já disse que qualquer batalha você já é mais do que vencedor. Na pior das hipóteses eu ganho, está entendendo? No pior dos momentos eu ganho. Traz aqui para mim, por favor. Eu vou ilustrar aqui. Faz tempo que eu não prego com ilustração, né? Mas hoje deu saudade. Obrigado. Eu tenho duas latas aqui, certo? São latas iguais. Latas iguais. Uma cheia e uma vazia. Elas são identificadas. Os dois são templo, mas um templo está cheio e o outro templo está vazio. Certo? Observe essa lata cheia. Observe essa lata vazia. A lata cheia, ela tem um som conciso. A lata vazia, ela é histérica. Ela reverbera. A lata cheia, quando ela é agredida pela vida, ela se mantém silenciosa e consistente. A lata vazia, ela vai longe. Pega para mim, por favor. Eu não sabia que ela ia tão longe. Está muito desviada essa lata. Está mais desviada do que eu imaginei.
A Bíblia diz, Salmo 141, versículo 3. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Lata cheia, barulho nenhum. Lata vazia, quando você abre a boca, se é lata cheia ou lata vazia? As pessoas que trabalham com você falam que você é lata cheia ou lata vazia? Quando o diabo te persegue, você é lata cheia ou é lata escandalosa, histérica, nervosa? Lata cheia ou lata vazia? Sabe qual é a diferença? É que ambas são lata. Só que uma, quando acabar a mensagem, eu vou dizer guarda na despensa, e a outra eu vou dizer joga no lixo. Porque o valor da lata não está na lata. O valor da lata está no que tem dentro dela. Uma vai para o armário e a outra vai para o lixo. Mas as duas são lata. Só que uma tem algo, a outra não tem. Uma tem algo, a outra não tem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, escute aqui. E quando, Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo, presta atenção nisso. Quando o espírito imundo sai de um homem, então a pessoa está possessa do mal, está possessa, está endemoniada, e alguém ora dizendo, sai demônio, o demônio sai, é isso que Jesus está falando. Passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa, veja que continua sendo uma casa, ele não vai atrás de um barraco. Encontrando a casa vazia, desocupada, varrida e em ordem. Veja que continua sendo varrida, em ordem, mas está o quê? Não quer dizer que é uma pessoa relaxada, ela varre a casa. Ela tem rotina cristã. Ela vem para a igreja, mas está vazia. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, o quê? Piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que quando foi expulso a primeira vez. Assim acontecerá a esta geração perversa. É por isso que a gente não expulsa demônio de bêbado. Porque quando você, não adianta você expulsar um demônio de alguém e não dar Jesus para ele. Se o cara está bêbado, está inconsciente, não adianta você expulsar demônio, porque ele não vai entender nada do que aconteceu. Quando ele vai embora, vai vir 7 piores, o cara se mata. Casa varrida, casa em ordem, casa arrumada, mas casa vazia. Não adianta ser templo vazio. Todo vazio é preenchido ou por Deus ou pelo diabo. Não fica isentão aí, está cheio de isentão. Eu não sou Lula nem Bolsonaro. Está cheio de isentão. Sabe o que Deus sente do isentão? Náusea. Ou você é quente ou você é frio. O morno, eu vomito. Escolha um lado. Não adianta falar, eu sou limpinho, varro a casa todo dia. Eu varro a casa todo dia, mas assim, eu não vou me comprometer. Eu vou continuar indo. Seu tonto, o diabo vai entrar com tudo e vai arrebentar você. Lata vazia faz barulho. Lata vazia é histérica. Lata vazia não suporta a diversidade. Lata vazia faz escândalo. Lata vazia ocupa tudo que joga cabe. Jogam raiva, ela põe. Joga ódio, ela põe. Lata vazia se ofende. Lata cheia é silenciosa. Lata cheia é consistente. Lata cheia suporta a pressão. E lata cheia, tudo que quer entrar tem que voltar, porque não cabe mais nada, ela está cheia. É por isso que Paulo fala, não se embriague com vinho, porque o efeito do vinho é passageiro, mas enchei
enchei-vos do Espírito Santo. Não é que a vida vai ser fácil, não é que a vida vai ser mole, não é que você vai ter caminhos de delícia, porque o caminho de delícia não é a jornada, o caminho de delícia é a pessoa que caminha com você. A terra continua sendo desértica, o caminho continua tendo buracos, mas a companhia é tão agradável que faz tudo ter sentido. Você já teve momentos difíceis com uma companhia agradável que melhorou tudo? Já passou por isso? Já teve momentos complicados, mas a pessoa que estava do teu lado era tão maravilhosa que você simplesmente esqueceu da dureza da vida? Pois bem, isso é andar com Jesus, é andar em fornalha de cabeça erguida, é entrar em cova de leões de cabeça erguida. Não é que o leão não assusta, mas é que Jesus é mais precioso. Não é que o fogo não queima, mas é que Jesus é mais precioso. Levanta a mão para cá, em nome de Jesus. Não basta ser templo, tem que ser templo vazio. Não basta ser crente, tem que ser crente cheio. Não basta falar em línguas, tem que falar em línguas de segunda a segunda. Não basta dizer que Jesus é o teu Senhor, tem que exalar poder, exalar unção, tem que brotar glória. Os olhos têm que arder, a boca tem que queimar, o coração tem que pulsar, a vida tem que exalar. Não é servir, não é ser voluntário, é arder, é apaixonado, é uma vida. Jesus é o maior amor da minha vida. A minha vida é o reino, a minha vida é Jesus. Não é um passatempo, não é uma férias, não é porque eu estou desocupado, não é porque eu estou desempregado, não é porque eu tive câncer, não é porque eu estou doente, é porque Ele me encontrou, me salvou, me preencheu, me deu vida, sarou os meus medos, livrou-me dos tormentos, e eu sei quem eu sou cheio, eu sou cheio. Aqui não cabe dores, aqui não cabe lamentos, e quando a dor vem, ela dura 12 horas, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu choro 12 horas, mas de manhã eu acordo e levanto, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Cheio. Para nós orarmos, presta atenção nisso. Se você for cheio do Espírito Santo, eu quero declarar 4 coisas básicas aqui. Se você hoje buscar o Espírito Santo, você vai ver a partir de hoje uma grande alegria entrando no teu coração. Alegria. Lembra a última vez que você teve uma grande alegria? Irmãos, é tão bom sentir alegria. Você tem vontade de viver, você tem vontade de se expor. É contagiante, é agradável. Quanto tempo foi que o seu casamento não tem uma alegria? Que você ao lado da sua esposa, do seu esposo, não tem uma alegria? De simplesmente dar risada fácil. Sabe aquela risada que é fácil? Aquele prazer, tudo é leve. Aí dá um shopping é leve, uma viagem é leve. Mas quando não tem alegria, tudo é difícil. Tudo é difícil, tudo é confusão. Tudo joga para outro dia. Atos 13, 52. Promessas para uma igreja cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz, Atos 13, 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria. Cheios de alegria. E do Espírito Santo. Levanta as mãos. Eu declaro alegria sobre a sua vida. Alegria de verdade. Acordar feliz. Se pegar sorrindo de verdade. Não tem nenhum motivo, simplesmente você sente aquela euforia. Sabe o que um drogado deve sentir quando ele dá uma cheirada ali? Sabe quando um viciado em álcool, quando bebe, você vai sentir isso sem nenhum tipo de alucinógeno. Porque a ordem de Paulo é: não precisa beber, só se encha do Espírito Santo. Você vai voltar a dirigir teu carro cantando. Você vai voltar a lavar teu quintal cantando. Você vai voltar a criar seus filhos cantando. Vai trazer leveza. Vai chegar em casa do trabalho. Trabalhou o dia inteiro. Está suado, cansado, mas está sorrindo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te repondo. Tudo que a vida tira, tudo que o diabo tira, tudo que a dor do dia tira, o diabo tira de um lado e o Espírito repõe de outro. Você é uma fonte inesgotável. Você não é poço, você é fonte. Poço seca, fonte não seca. Você não é poço, você é fonte. Fala comigo: eu não sou poço, eu sou fonte. Segunda coisa que eu quero profetizar: coragem. Atos capítulo 4, versículo 31. Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar onde que estavam reunidos, e todos ficaram cheios
do Espírito Santo. Leia a partir de agora. 1, 2, 3. Não adianta você querendo sair pregar sem o Espírito Santo. Tem gente que vai pregar, o demônio manifesta e sai correndo. Tem gente que vai pregar e o camarada, porque não ouviu a mensagem, fica ofendido. Coragem. Levanta a mão para cá. Declaro coragem sobre a sua vida. 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 Você vai se encher do Espírito Santo. Você vai ter coragem de falar com gente que você nunca teve coragem. Deus vai dar palavras certas. Você vai entrar em lugares nobres. Você vai falar com gente que não ouve ninguém. Deus vai te dar palavras certas. Você vai tocar corações de pessoas que falaram: eu nunca vou ouvir sobre Jesus. Deus vai te dar coragem. O Espírito Santo vai falar sobre você. Você é como Moisés: eu não sei falar, Senhor, minha língua é pesada. Eu sei, eu dei a tua boca, eu fiz a tua boca, eu fiz o teu tom de voz, eu fiz você. Eu vou colocar o meu Espírito e eu vou potencializar você. Receba coragem. Declaro que o Espírito Santo vai te fazer mais forte. Atos 11, 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Uma fé cada vez mais forte. Ao invés de desanimar, eu creio mais. Creio mais. Creio mais. Creio mais. Por isso que todo culto é um grande culto. Por isso que o melhor culto é o próximo. Por isso que o melhor louvor é o próximo. Porque a cada culto a minha fé está mais alta. A cada culto a minha fé está mais forte. A cada culto eu adoro mais profundamente. A cada culto eu oro mais diferente, eu oro mais profundo. A cada culto meu coração rasga mais. A cada culto o Espírito Santo pulsa mais forte. A cada culto eu tenho menos medo do diabo, menos medo de morrer. Eu tenho mais vontade de viver, mais vontade de produzir. A cada culto, a cada encontro, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por fim, fica de pé. Capacitação. Atos 1:8. Levanta as mãos. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estenda a mão para frente. Hoje Deus te capacita. O Espírito Santo te capacita a fazer o que até então você não era capaz. A capacidade de viver o que você ainda não tinha capacidade de viver. A capacidade de trabalhar no novo ritmo. A capacidade de acelerar o teu crescimento. A capacidade de acelerar o teu raciocínio. A inteligência pulsando. Aquilo que demoram dias, você vai fazer em horas. Aquilo que demoram anos, você vai fazer em meses. Aquilo que normalmente demora muito para tomar decisões, você vai decidir rapidamente, porque o Espírito Santo habita em você. A presença de Deus habita em você. Não é ser templo, é ser templo cheio. Não é ser templo, é ser templo cheio. Não é ser crente, é ser crente cheio. Não é ser cristão, é ser cristão cheio. Não é ser liriano, é ser liriano cheio. Não é ser batizado, é ser batizado cheio. Não é falar em línguas, é falar em língua cheio. Não é vir para a igreja, é vir para a igreja cheio. Não é cantar, é cantar cheio. Não é orar, é orar cheio. Não é servir, é servir cheio. Não é ser pai, é ser um pai cheio. Não é me casar, é me casar cheio. É cheio, é acordar para ir trabalhar cheio. É viver cheio, cheio, cheio do Espírito. Eu aceito perder tudo menos o Espírito. Menos o Espírito. Menos o Espírito. Feche os seus olhos. Começa a buscar o Espírito Santo. Começa a buscar o Espírito Santo. Começa a falar: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. E de repente o poder vai pegar você. Eu quero ser cheio. Eu sei que você tem feito tudo. Eu sei que você está rigorosamente em ordem. Eu sei que você tem se afastado do pecado. Eu sei que você tem lutado para estar, mas eu tenho que viver o Espírito Santo. E não é só nesse culto não. Vai falando para ele: Espírito Santo, vai embora comigo hoje. Eu quero passar esse domingo cheio. Eu quero passar esse domingo cheio do Espírito Santo. E tá cheio do Espírito Santo não é ficar falando em línguas não. Tá cheio do Espírito Santo é antes de tomar decisão, falar com ele, é sentir a alegria dele, é não deixar ninguém entrar no meu interior, nenhuma palavra contrária, nenhuma ofensa, nenhuma cara feia. Nada vai destruir o que ele começou, nada vai destruir o que ele fez em mim, nada vai destruir a boa obra de Deus na minha vida, nada vai destruir o poder. Vai falando com ele agora, vai pedindo que ele venha, vai pedindo que ele venha, vai pedindo que ele venha, vai pedindo: enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me,
enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. Vai pedindo, enche-me. Pastor, eu estou aqui a primeira vez, eu estou aqui a primeira vez. Eu não vou ser lata vazia, eu não vou ser lata vazia, eu não vou. Controla minha boca, controla minha alma. Eu não vou ser lata vazia. Satanás não vai ocupar espaço na minha vida. Eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Eu quero ter pé na terra e cabeça no céu, pé na terra e cabeça no céu. Eu quero ver milagre. Vai falando, vai falando. Receba poder, receba poder. Você que estava fraco, você que estava batido, você que estava cansado, desanimado, você que estava se sentindo enfraquecido, desanimado, querendo voltar para onde Deus te tirou, querendo voltar. Receba poder, o mesmo poder que selou Pedro, o mesmo poder que selou Mateus, o mesmo poder que selou Marcos, o mesmo poder que selou o apóstolo Paulo, o mesmo poder que selou, oh meu Deus do céu, Estevão, o mesmo poder que selou homens e mulheres de fé. É o poder que vem aqui nesta manhã, é o poder que embriaga a nossa alma, é o poder que põe para fora o sopro. É poder, é poder. Eu não quero ser templo, eu quero ser templo cheio. Eu não quero ser templo, eu quero ser templo cheio. Eu não quero ser templo, eu quero ser templo cheio. Eu não quero ser templo, eu quero ser templo cheio. Da liberdade, da liberdade, da liberdade, da liberdade, da liberdade. Mais, 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 mais. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa transbordar, deixa transbordar para todo lado, para todo lado. Deixa pegar do irmão do lado, deixa pegar do irmão do lado. Em Efésios capítulo 5, versículo 18. Aos Efésios 5, 18. O apóstolo Paulo nos diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Curve sua cabeça. Eterno Deus, Pai da nossa vida, Santo de Israel, é a tua presença, Senhor, é a tua voz, a voz que me conhece, a voz que me conhece individualmente. Talvez ninguém aqui me conheça, talvez ninguém realmente saiba quem somos, mas o Senhor sabe, e a tua voz tem endereço. Fala conosco, Senhor, que a esperança volte a brotar no decorrer desta palavra, que a vida venha produzir vida na minha vida, que o teu Espírito Santo me acorde, me tire das margens, me leve para o centro da tua vontade. Deus, que seja uma palavra de despertamento, para que todos nós possamos começar esta semana do jeito que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém. A gente pode escolher como vive. Reclamamos e algumas vezes até falamos assim, que algumas coisas aconteceram fora da nossa vontade, mas a gente não pode esquecer que a maioria das coisas que acontecem com a gente é fruto das nossas escolhas. Por mais que a gente se vitimize e a gente fique dizendo: ai meu Deus, eu não queria e aconteceu, pode ser que numa situação muito mínima, remota, alguns acontecimentos venham mesmo sem a nossa vontade, mas a verdade é que a grande maioria do lugar onde a gente está, do que a gente está vivendo, da qualidade da vida que temos, é fruto sim daquilo que a gente escolhe. Alguns nunca vão assumir isso, mas é a verdade. E eu acredito que o que Paulo está dizendo é o segredo de uma vida bem-sucedida. A gente vem à igreja, ouve um sermão, de repente Deus fala com a gente, o coração incendeia, a alma pega fogo, e o pastor diz: quantos aqui desejam entregar sua vida a Cristo? E aí, de uma forma muito especial, porque alguns até são tímidos, e a timidez fica de lado, o passado, o medo da exposição, e a pessoa vai e levanta a mão, e vem à frente e confessa Jesus. É algo muito poderoso, apaixonante. E logo depois aquela pessoa entende que tem que dar mais passos de fé, e ela decide passar pelo batismo, e depois que ela passa pelo batismo, ela logo entra nos trilhos da igreja, vai fazer os cursos da igreja, os cursos de cultura, junto com os cursos vai fazendo amizades, e daqui a pouco ela faz parte da instituição, faz parte da estrutura, e o mais importante, a Bíblia diz que todo aquele que realmente confessa Jesus Cristo como Salvador, todo aquele que passa pelas águas do batismo, é selado com o Espírito Santo, e torna-se realmente templo do Espírito Santo.
Sim, nós somos templos. Essa jornada nos torna templos. Essa jornada nos torna pessoas especialíssimas. Mas o que Paulo está falando é que o fato de ser templo é diferente de ser templo cheio. Não é uma questão de falar em línguas. Não é uma questão de vir semanalmente à igreja. O Senhor espera realmente que nós nos revestirmos de poder. Poder. Um poder que transcende a lógica. Um poder que me faz ser uma pessoa descolada desse mundo. Tanto na forma de pensar, como na forma de reagir. Um poder que desperte uma versão que até então eu não conhecia. Que muda o meu temperamento, que muda a minha força, a minha capacidade de suportar, ao ponto de me tornar semelhante a Cristo, no modo de pensar, sentir, agir, fazer. Esse poder que não é apenas uma sensação de estar numa comunidade e o barulho do som, o grito do pastor, aquilo ali me ajuda emocionalmente e espiritualmente também liberar gritos, mas é gritar quando tudo está dando errado lá no meu e no meu trabalho, mas é não fazer de um momento o meu escape de fé, mas ter uma vida de ousadia, onde eu sei onde está o meu espinafre, eu sei onde está a minha cabine, que igual o Super-Homem a gente coloca a cueca por cima da calça. O Super-Homem tinha uma cabine, não tinha? Deixa eu explicar, porque quem os mais novos não sabem, aqui que o pastor está falando de cueca na palavra. O Popeye, que come o espinafre. Quem nunca assistiu Popeye aqui? Os jovens nunca assistiu Popeye. Quem é da década de 2000 não sabe o que é Popeye. A verdade é que isso é um exercício constante. Por quê? Porque tem promessa. Joel capítulo 2, versículo 28, há uma promessa. A Bíblia diz: e depois derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e depois, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Há uma promessa, e essa promessa contraria tudo. Por quê? Porque onde já se viu velho ter sonho? Sonho, na maioria das vezes, é coisa de gente nova. Sonhos é coisa de gente que está na flor da idade. Um velho, o sonho dele é não ficar doente. O sonho dele é a coluna não doer tanto. O sonho dele é dormir em paz. Mas não, a Bíblia diz que há um poder que vai fazer os velhinhos sonhar. Meu Deus do céu, e o que é o sonho? O sonho é futuro. Sonho é fechar o olho e dizer: eu estou cacareco aqui, mas eu estou sonhando, tem coisa maravilhosa para vir, eu ainda tenho que fazer. A Bíblia diz que os jovens terão visões. O que é visão? Visão não é vista, vista é o que está aqui na minha frente. Visão é aquilo que eu vejo com os olhos fechados. Eu fecho o olho e vejo avivamento, poder, crescimento. E andar por visão é simplesmente ser imparável. Dinheiro não me para, cara feia não me para, situação não me para, porta fechada não me para, nãos não me param. Por quê? Porque eu tenho uma visão, e a visão é muito maior do que recurso, pessoas. E há uma promessa: derramarei o meu espírito sobre todos os povos. E aí vem Ezequiel no capítulo 36, versículo 26 e 27, que diz: darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Sim, é uma unção que muda tudo. Muda hábitos, muda comportamentos, muda jeito de falar. As pessoas vão olhar e dizer: você está diferente, você não é mais o mesmo, você não tinha essa estrutura. Eu conheço você, jogamos bola junto muito tempo, estudamos juntos, você não é o mesmo. Alguns vão dizer que você está enjoado, alguns vão dizer que você está exibido, mas não tem problema. A verdade é que eu não sou mais o mesmo. Porém, existe uma diferença entre ser templo e ser templo cheio. Existe uma diferença entre ser um cristão
e ser um cristão cheio. É por isso que Paulo fala: não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu posso ser templo, batizado, renovado, falar em línguas e ser um templo vazio. João 3,5 diz: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. Só da água e do Espírito. O batismo com a água é fundamental, mas o poder do Espírito em nós é vital, porque o batismo é uma confissão pública de que eu sou propriedade de Jesus, mas o Espírito constantemente em mim produz vida. Em Tito capítulo 3 versículo 5, Paulo vai dizer: não por causa de atos de justiça por nós praticados, não é por boa vontade, não é porque eu sou um bom voluntário, ai que orgulho de mim, não, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito. Tudo é o Espírito, tudo. Em outras palavras, é o Espírito que inspira, é o Espírito que trata a nossa cabeça, é o Espírito que na hora da luta, da batalha, coloca ideias inteligentes na minha cabeça. É o Espírito que consola um pai, uma mãe, um filho que perdeu um ente querido muito especial. Entretanto, existe uma diferença entre ser habitação do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, entre ser crente e ser um crente cheio, entre ser templo e ser um templo cheio. Sim, depois da conversão a gente é templo. Depois que eu tomo banho nas águas do batismo, eu sou um templo. Depois de que eu aceito a Jesus, eu sou um templo. Depois que eu venho para a igreja e creio na Bíblia, eu sou um templo. E aí muitos param nisso, muitos se estacionam aí e falam: glória a Deus, eu sou um templo. Mas templo vazio não adianta. Templo vazio só serve para gerar mosca, teia de aranha, só serve para gerar o que não presta. Nós só conseguiremos testemunhar com autoridade a transformação do Evangelho, nós só conseguiremos ser adversários páreos para a obra das trevas, nós só conseguiremos dar conta de tudo que vem contra nós, não quando somos apenas um templo, mas quando temos uma rotina, uma escolha diária de dizer: eu sou um templo, mas sou um templo cheio. Cheio do que? Raiva, ódio? Não, do Espírito Santo. É nossa obrigação, meu irmão. E eu me pergunto a partir de mim aqui, quantos de nós nos orgulhamos dos nossas escolhas que nos tornaram templos? Somos templos maravilhosos, há uma bela coluna, há um belo forro, há uma bela estrutura. Olha para nós e fala: olha quanto tempo eu congrego, olha quanto tempo eu vou à igreja, olha meus dons, olha meus talentos, olha meu sacrifício, eu não falto na escala. E a grande questão é: o diabo não respeita templo, o diabo respeita templo cheio do Espírito Santo. Não basta ter parede, não basta ter forro, não basta ter púlpito, não basta ter luz, não basta ter som, não basta ter volume, não basta ter cadeira. Tem que ter aquele que é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma sensação, ele não é um arrepio na nuca, ele não é um vento só, ele é o próprio Deus em nós, em nome do Espírito Santo de Deus. Hoje todos aqueles que são, parabéns para você, porque você é, mas não basta ser, tem que ser tomado da glória, tem que ser cheio, cheio para olhar para macumba e não ter medo, cheio para acordar numa segunda-feira e a carne gritar: que semana desgraçada que vai ser essa, que semana de mesmice. E o meu espírito vai despontar e dizer: cala a boca, carne, cala a boca, porque é semana de novidade, é semana de avivamento, é semana de poder de Deus. Quando a minha carne falar: desista, 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 peque, meu espírito vai dizer: cala a boca, porque o melhor está por vir. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Não basta ser templo, tem que ser templo cheio. É o Espírito.
É o Espírito que é o combustível, é o Espírito que é o intercessor, é o Espírito que é o consolador, é o Espírito que me faz lidar bem com o dinheiro, é o Espírito que controla os meus impulsos, é o Espírito que me faz frear quando tem um abismo e a carne diz pula, 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 e o Espírito diz calma, calma, calma. É o Espírito que segura a minha língua quando eu tenho vontade de falar mal de alguém, fazer fofoca. O Espírito de repente me faz morder a língua, é uma dor terrível, faz morder o céu da boca, faz se dar uma engasgada bem na hora que você vai falar mal de alguém, você fala eu estou te engasgando porque eu domino você, você é cheio de mim. É o Espírito que quando você está emocionado e quer comprar uma coisa que não precisa, o cartão de crédito trava, você fala, mas tem limite, mas o cartão não passa, a maquininha do homem faz fumaça lá, mas não passa, porque o Espírito fala, eu que te controlo, isso aí é seta do diabo, é a tua emoção, amanhã você vai se arrepender. É o Espírito Santo que faz alguns contratos que você está voando lá para assinar, bobinho, todo só vendo um lado da história, não reparou em tudo. Esse contrato vai arrebentar tuas finanças. Essa pessoa com que você está fazendo negócio é caloteiro, e você está todo animadinho lá porque está pensando que vai poder viajar agora, que vai trocar de carro, e o Espírito Santo faz o contrato moiar, faz o contrato dar tudo errado, o homem não vai na reunião, o homem não aparece, você está lá nervoso, pistola da vida, mas de repente você vem à igreja e Deus fala com você como está falando aqui agora, e dizendo descansa, porque essa porta fechada foi eu, essa porta fechada sou eu tenho mais para você. Sabe o que é isso? É poder do Espírito Santo, é não viver mais, mas é andar no colo de Deus, é não escolher mais, mas é deixar Deus escolher. Deus deu glória, Deus tirou glória, Deus levantou glória, Deus derrubou glória. Não é uma questão que eu escolho, é uma questão de que eu quero é viver o que Ele escolhe para mim, e nem sempre o que Ele escolhe para mim é o que eu quero, mas o que Ele quer sempre é o melhor para mim. E a minha carne vai fazer biquinho sim, a minha carne vai bater o pé no chão, mas minha carne vai lamber sabão, porque eu só estou cheio do Espírito. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Em nome de Jesus, levanta a tua mão para cá, fala comigo, ressuscita Espírito. Fala mais alto, ressuscita Espírito. Mais alto, ressuscita Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o Espírito. É como um carro sem gasolina, lindo, maravilhoso, tudo no eixo, lavadinho, encerado. Já viu carro em concessionária? Eu me lembro quando eu comprei um golzinho, meu primeiro carro zero, quando eu comprei em 2009, todo animado para sair. Aí o vendedor falou assim, ó, senhor, a primeira coisa que você vai fazer quando sair daqui, o que é? O senhor vai parar num posto, porque eles deixam exatamente a quantidade de combustível. O povo miserável deixa a quantidade exata, eles calculam a distância da concessionária. Ele fala, tem que ser no primeiro posto, se for no segundo já não chega. Agora você já imaginou você sair com aquele carro bonitão da concessionária e de repente está lá parado na Radial Leste, com um triângulo atrás do carro, pisca-alerta ligado. O que aconteceu? Acabou o combustível. A gente já passou por isso, já vi gente de carro importado parado porque acabou o combustível. Assim é a vida cristã. Ser templo é ser carro, ser templo cheio é carro com combustível. Não se gabe das rodas, não se gabe do volante, da cor, da pintura. Orgulhe-se de ter o tanque cheio, porque carro sem combustível pode ser do ano, pode ser importado, não anda tanto quanto um Fusquinha 60 aí. Perdoe quem tem um Fusquinha, que hoje tem um Fusquinha 60 vale mais que carro importado, né? Escute, ser cheio da habitação de Deus é um problema seu, porque se você não for cheio, alguma coisa vai ocupar a sua vida. Vazio você não fica. Se você não for cheio, você não vai amadurecer. E se não amadurecer, não vai ter a estatura de Cristo. Se você não for cheio, você não vai entender que você já é vencedor. É mais do que vencedor. E aí você vai se enroscar nas batalhas da vida,
tentando deduzir se vai ganhar ou não, quando Deus já disse que qualquer batalha você já é mais do que vencedor. Na pior das hipóteses eu ganho, está entendendo? No pior dos momentos eu ganho. Traz aqui para mim, por favor. Eu vou ilustrar aqui. Faz tempo que eu não prego com ilustração, né? Mas hoje deu saudade. Obrigado. Eu tenho duas latas aqui, certo? São latas iguais. Latas iguais. Uma cheia e uma vazia. Elas são identificadas. Os dois são templo, mas um templo está cheio e o outro templo está vazio. Certo? Observe essa lata cheia. Observe essa lata vazia. A lata cheia, ela tem um som conciso. A lata vazia, ela é histérica. Ela reverbera. A lata cheia, quando ela é agredida pela vida, ela se mantém silenciosa e consistente. A lata vazia, ela vai longe. Pega para mim, por favor. Eu não sabia que ela ia tão longe. Está muito desviada essa lata. Está mais desviada do que eu imaginei. A Bíblia diz, Salmo 141, versículo 3. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Lata cheia, barulho nenhum. Lata vazia, quando você abre a boca, se é lata cheia ou lata vazia? As pessoas que trabalham com você falam que você é lata cheia ou lata vazia? Quando o diabo te persegue, você é lata cheia ou é lata escandalosa, histérica, nervosa? Lata cheia ou lata vazia? Sabe qual é a diferença? É que ambas são lata. Só que uma, quando acabar a mensagem, eu vou dizer guarda na despensa, e a outra eu vou dizer joga no lixo. Porque o valor da lata não está na lata. O valor da lata está no que tem dentro dela. Uma vai para o armário e a outra vai para o lixo. Mas as duas são lata. Só que uma tem algo, a outra não tem. Uma tem algo, a outra não tem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12. Escute aqui. E quando, Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo, presta atenção nisso. Quando o espírito imundo sai de um homem, então a pessoa está possessa do mal, está possessa, está endemoniada, e alguém ora dizendo, sai demônio, o demônio sai, é isso que Jesus está falando. Passa por lugares áridos procurando descanso, como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa, veja que continua sendo uma casa, ele não vai atrás de um barraco. Encontrando a casa vazia, desocupada, varrida e em ordem. Veja que continua sendo varrida, em ordem, mas está o quê? Não quer dizer que é uma pessoa relaxada, ela varre a casa. Ela tem rotina cristã. Ela vem para a igreja, mas está vazia. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, o quê? Piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que quando foi expulso a primeira vez. Assim acontecerá a esta geração perversa. É por isso que a gente não expulsa demônio de bêbado. Porque quando você, não adianta você expulsar um demônio de alguém e não dar Jesus para ele. Se o cara está bêbado, está inconsciente, não é necessário expulsar demônio, porque ele não vai entender nada do que aconteceu. Quando ele vai embora, vai vir 7 piores, o cara se mata. Casa varrida, casa em ordem, casa arrumada, mas casa vazia. Não adianta ser templo vazio.
Todo vazio é preenchido, ou por Deus ou pelo diabo. Não fica isentão aí, está cheio de isentão. Eu não sou Lula nem Bolsonaro. Está cheio de isentão. Sabe o que Deus sente do isentão? Náusea. Ou você é quente, ou você é frio. O morno, eu vomito. Escolha um lado. Não adianta falar, eu sou limpinho, varro a casa todo dia. Eu varro a casa todo dia, mas assim, eu não vou me comprometer. Eu vou continuar indo. Seu tonto, o diabo vai entrar com tudo e vai arrebentar você. Lata vazia faz barulho. Lata vazia é histérica. Lata vazia não suporta a diversidade. Lata vazia faz escândalo. Lata vazia ocupa tudo que joga cabe. Jogam raiva, ela põe. Joga ódio, ela põe. Lata vazia se ofende. Lata cheia é silenciosa. Lata cheia é consistente. Lata cheia suporta a pressão. E lata cheia, tudo que quer entrar tem que voltar, porque não cabe mais nada. Ela está cheia. É por isso que Paulo fala, não se embriague com vinho, porque o efeito do vinho é passageiro, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é que a vida vai ser fácil, não é que a vida vai ser mole, não é que você vai ter caminhos de delícia, porque o caminho de delícia não é a jornada, o caminho de delícia é a pessoa que caminha com você. A terra continua sendo desértica, o caminho continua tendo buracos, mas a companhia é tão agradável que faz tudo ter sentido. Você já teve momentos difíceis com uma companhia agradável que melhorou tudo? Já passou por isso? Já teve momentos complicados, mas a pessoa que estava do teu lado era tão maravilhosa que você simplesmente esqueceu da dureza da vida? Pois bem, isso é andar com Jesus, é andar em fornalha de cabeça erguida, é entrar em cova de leões de cabeça erguida. Não é que o leão não assusta, mas é que Jesus é mais precioso. Não é que o fogo não queima, mas é que Jesus é mais precioso. Levanta a mão para cá, em nome de Jesus. Não basta ser templo, tem que ser templo vazio. Não basta ser crente, tem que ser crente cheio. Não basta falar em línguas, tem que falar em línguas de segunda a segunda. Não basta dizer que Jesus é o teu Senhor, tem que exalar poder, exalar a unção, tem que brotar glória. Os olhos têm que arder, a boca tem que queimar, o coração tem que pulsar, a vida tem que exalar. Não é servir, não é ser voluntário, é arder, é apaixonado, é uma vida. Jesus é o maior amor da minha vida. A minha vida é o reino, a minha vida é Jesus. Não é um passatempo, não é uma férias, não é porque eu estou desocupado, não é porque eu estou desempregado, não é porque eu tive câncer, não é porque eu estou doente, é porque Ele me encontrou, me salvou, me preencheu, me deu vida, sarou os meus medos, livrou-me dos tormentos, e eu sei quem eu sou sou cheio, eu sou cheio. Aqui não cabe dores, aqui não cabe lamentos, e quando a dor vem, ela dura 12 horas, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu choro 12 horas, mas de manhã eu acordo e levanto, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Cheio, para nós orarmos. Presta atenção nisso. Se você for cheio do Espírito Santo, eu quero declarar 4 coisas básicas aqui. Se você hoje buscar o Espírito Santo, você vai ver a partir de hoje uma grande alegria entrando no teu coração. Alegria. Lembra a última vez que você teve uma grande alegria? Irmãos, é tão bom sentir alegria. Você tem vontade de viver. Você tem vontade de se expor. É contagiante. É agradável. Quanto tempo foi que o seu casamento não tem uma alegria? Que você ao lado da sua esposa, do seu esposo, não tem uma alegria? De simplesmente dar risada fácil. Sabe aquela risada que é fácil? Aquele prazer. Tudo é leve. A ida a um shopping é leve, a uma viagem é leve. Mas quando não tem alegria, tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo é confusão. Tudo joga para outro dia. Atos 13, 52. Promessas para uma igreja cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz, Atos 13, 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria. Cheios de alegria. E do Espírito Santo. Levanta as mãos.
Eu declaro alegria sobre a sua vida. Alegria de verdade. Acordar feliz. Se pegar sorrindo de verdade. Não tem nenhum motivo, simplesmente você sente aquela euforia. Sabe o que um drogado deve sentir quando ele dá uma cheirada ali? Sabe quando um viciado em álcool, quando bebe, você vai sentir isso sem nenhum tipo de alucinógeno. Porque a ordem de Paulo não precisa beber, só se encha do Espírito Santo. Você vai voltar a dirigir teu carro cantando. Você vai voltar a lavar teu quintal cantando. Você vai voltar a criar seus filhos cantando. Vai trazer leveza, vai chegar em casa do trabalho. Trabalhou o dia inteiro, está suado, cansado, mas está sorrindo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te repondo. Tudo que a vida tira, tudo que o diabo tira, tudo que a dor do dia tira, o diabo tira de um lado e o Espírito repõe de outro. Você é uma fonte inesgotável. Você não é poço, você é fonte. Poço seca, fonte não seca. Você não é poço, você é fonte. Fala comigo, eu não sou poço, eu sou fonte. Segunda coisa que eu quero profetizar, coragem. Atos capítulo 4, versículo 31. Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar onde que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Leia a partir de agora, 1, 2, 3. Não adianta você querendo sair pregar sem o Espírito Santo. Tem gente que vai pregar, o demônio manifesta e sai correndo. Tem gente que vai pregar e o camarada, porque não ouviu a mensagem, fica ofendido. Coragem. Levanta a mão para cá. Declaro coragem sobre a sua vida. 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 Você vai se encher do Espírito Santo. Você vai ter coragem de falar com gente que você nunca teve coragem. Deus vai dar palavras certas. Você vai entrar em lugares nobres. Você vai falar com gente que não ouve ninguém. Deus vai te dar palavras certas. Você vai tocar corações de pessoas que falaram: eu nunca vou ouvir sobre Jesus. Deus vai te dar coragem. O Espírito Santo vai falar sobre você. Você é como Moisés: eu não sei falar, Senhor, minha língua é pesada. Eu sei, eu dei a tua boca, eu fiz a tua boca, eu fiz o teu tom de voz, eu fiz você. Eu vou colocar o meu Espírito e eu vou potencializar você. Receba coragem. Declaro que o Espírito Santo vai te fazer mais forte. Atos 11, 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Uma fé cada vez mais forte. Ao invés de desanimar, eu creio mais. Creio mais. Creio mais. Creio mais. Por isso que todo culto é um grande culto. Por isso que o melhor culto é o próximo. Por isso que o melhor louvor é o próximo. Porque a cada culto a minha fé está mais alta. A cada culto a minha fé está mais forte. A cada culto eu adoro mais profundamente. A cada culto eu oro mais diferente, eu oro mais profundo. A cada culto meu coração rasga mais. A cada culto o Espírito Santo pulsa mais forte. A cada culto eu tenho menos medo do diabo, menos medo de morrer. Eu tenho mais vontade de viver, mais vontade de produzir. A cada culto, a cada encontro, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por fim, fica de pé. Capacitação. Atos 1:8. Levanta as mãos. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estenda a mão para frente. Hoje Deus te capacita. O Espírito Santo te capacita a fazer o que até então você não era capaz. A capacidade de viver o que você ainda não tinha capacidade de viver. A capacidade de trabalhar no novo ritmo. A capacidade de acelerar o teu crescimento. A capacidade de acelerar o teu raciocínio. A inteligência pulsando. Aquilo que demoram dias, você vai fazer em horas. Aquilo que demoram anos, você vai fazer em meses. Aquilo que normalmente demora muito para tomar decisões, você vai decidir rapidamente, porque o Espírito Santo habita em você. A presença de Deus habita em você. Não é ser templo, é ser templo cheio. Não é ser templo, é ser templo cheio. Não é ser crente, é ser crente cheio. Não é ser cristão, é ser cristão cheio. Não é ser liriano, é ser liriano cheio. Não é ser batizado, é ser batizado cheio. Não é falar em línguas, é falar em língua cheio. Não é vir para a igreja, é vir para a igreja cheio. Não é cantar, é cantar cheio. Não é orar, é orar cheio.
cheio. Não é servir, é servir cheio. Não é ser pai, é ser um pai cheio. Não é me casar, é me casar cheio. É cheio, é acordar para ir trabalhar cheio. É viver cheio, cheio, cheio do Espírito. Eu aceito perder tudo menos o Espírito. Menos o Espírito. Menos o Espírito. Feche os seus olhos. Começa a buscar o Espírito Santo. Começa a buscar o Espírito Santo. Começa a falar: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. E de repente o poder vai pegar você. Eu quero ser cheio. Eu sei que você tem feito tudo. Eu sei que você está rigorosamente em ordem. Eu sei que você tem se afastado do pecado. Eu sei que você tem lutado para estar, mas eu tenho que viver o Espírito Santo. E não é só nesse culto não. Vai falando para ele: Espírito Santo, vai embora comigo hoje. Eu quero passar esse domingo cheio. Eu quero passar esse domingo cheio do Espírito Santo. E tá cheio do Espírito Santo não é ficar falando em línguas não. Tá cheio do Espírito Santo é antes de tomar decisão, falar com Ele, é sentir a alegria dEle, é não deixar ninguém entrar no meu interior, nenhuma palavra contrária, nenhuma ofensa, nenhuma cara feia, nada vai destruir o que Ele começou, nada vai destruir o que Ele fez em mim, nada vai destruir a boa obra de Deus na minha vida, nada vai destruir o poder. Vai falando com Ele agora, vai pedindo que Ele venha, vai pedindo que Ele venha, vai pedindo que Ele venha, vai pedindo: enche-me Senhor, enche-me Senhor, enche-me Senhor, enche-me Senhor, enche-me Senhor, enche-me Senhor, enche-me Senhor. Vai pedindo: enche-me. Pastor, eu estou aqui a primeira vez. Eu estou aqui a primeira vez. Eu não vou ser lata vazia. Eu não vou ser lata vazia. Eu não vou. Controla minha boca, controla minha alma. Eu não vou ser lata vazia. Satanás não vai ocupar espaço na minha vida. Eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Eu quero ter pé na terra e cabeça no céu. Pé na terra e cabeça no céu. Eu quero ver milagre. Vai falando, vai falando. Receba poder, receba poder. Você que estava fraco, você que estava abatido, você que estava cansado, desanimado, você que estava se sentindo enfraquecido, desanimado, querendo voltar para onde Deus te tirou, querendo voltar, receba poder. O mesmo poder que selou Pedro, o mesmo poder que selou Mateus, o mesmo poder que selou Marcos, o mesmo poder que selou o apóstolo Paulo, o mesmo poder que selou, oh meu Deus do céu, Estevão, o mesmo poder que selou homens e mulheres de fé. É o poder que vem aqui nesta manhã, é o poder que embriaga a nossa alma, é o poder que põe para fora o sopro. É poder, é poder. Eu não quero ser templo, eu quero ser templo cheio. Eu não quero ser templo, eu quero ser templo cheio. Eu não quero ser templo, eu quero ser templo cheio. Eu não quero ser templo, eu quero ser templo cheio. Da liberdade, da liberdade, da liberdade, da liberdade, da liberdade. Mais, 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 mais. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa transbordar para todo lado, para todo lado. Deixa pegar do irmão do lado, deixa pegar do irmão do lado. Lava, xarabafada, lavaca.